Nós estamos a celebrar hoje a Assunção da Virgem Maria, no dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII conclamou este quarto dogma mariano na sua Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus. E diz o Papa nesta Constituição que Nossa Senhora, depois de ter concluído o seu itinerário nesta terra, fora elevada de corpo e alma ao céu. Certamente alguém pode objetar dizendo: mas isso não está na Bíblia. Mas isso não está, nós não temos nenhuma notificação escriturística de que Maria foi de corpo e alma para o céu. Queridos, é muito pertinente uma frase que Jesus disse naquela noite em que ele ia ser entregue. Lembremos que o capítulo 13 até o 17 do Evangelho segundo São João é um discurso de encerramento da vida terrena de Jesus. E tem uma nota muito interessante no capítulo 14, versículo 26, que diz que é preciso que ele vá, porque se ele não for, o Paráclito não virá. E uma vez que esse Paráclito vier ou viesse, ensinaria à igreja tudo o que ele tenha dito. Queridos irmãos, isso significa dizer que existem outras coisas que as Sagradas Escrituras não colocam como nota, mas que é o Espírito Santo que vai clareando, iluminando a nossa inteligência, a nossa sabedoria, iluminando a nossa consciência, iluminando a igreja do seu Filho, para que compreenda os seus ensinamentos. E certamente, querida comunidade de fé, muitas coisas que não existem, não estão escritos na Bíblia, certamente estão lá em modo germinativo, em modo de semente. A gente aprende na filosofia que a semente de de uma árvore frondosa, ela é apenas uma semente, mas potencialmente é uma árvore. Isso significando dizer que muitas coisas nas Sagradas Escrituras estão lá como semente, e é o Espírito que vai fazer com que essa semente germine e cresça. E uma dessas sementes é justamente a Assunção de Nossa Senhora. O que nos impede, por exemplo, de participar da vida plena em Deus? Não é o pecado? Vale lembrar a todos nós que, desde do princípio, Deus havia colocado inimizade entre a mulher e a serpente, entre a sua descendência e a descendência da mulher. Logo, a mulher não compactua, não comunga com aquilo que é da serpente. O que nos impede de vivermos na graça, na plenitude, no reino do céu, seu diácono, é o pecado. Lembra do que Paulo disse na carta aos Romanos 6, versículo 23?
O salário do pecado é a morte. Então, logo, querida comunidade de fé, se nós dizemos que nem somos nós que dizemos isso, seu diácono, as Sagradas Escrituras atestam a Imaculada Concepção de Nossa Senhora. O anjo Gabriel, quando a visita, diz: Ave, ó toda agraciada, está plena de graça. Inclusive, a primeira leitura que foi proclamada agora há pouco, disse que esta mulher estava revestida do sol. Está revestido de sol, querida comunidade. Está toda ela plena da graça. O sol aqui é a glória de Deus. Então logo fica bem claro que esta mulher não gozava daquilo que é diabólico, daquilo que é pecaminoso. E logo, se ela não participa das coisas infernais, logo, aquilo que nos impede de estar na glória de Deus, aquilo que Paulo diz no capítulo 1 da carta aos Filipenses: eu gostaria de partir para estar com Cristo. Queridos católicos, Maria goza plenamente, porque nela o pecado não a macula. E se maculasse, certamente, queridos cristãos, o fruto bendito do seu ventre viria até nós marcado pela nódoa do pecado. No entanto, diz o capítulo 4 da carta aos Hebreus, versículo 15, que ele era semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E se ele foi, ou é, e sempre será sem pecado, isso demonstra que a mãe que gerou também não podia estar em estado de pecado. Logo, queridos cristãos, aqui nós entendemos por que a igreja conclama a Virgem Maria, depois de ter terminado o transcurso de sua história nessa terra, ela foi assunta em corpo e alma ao céu, porque esta realidade é aquilo que nós desejamos para nós. E quando a igreja conclama esse dogma de fé, é para fazer ecoar aos nossos ouvidos o desejo de Deus para os homens. Maria contempla a vida plena, porque o próprio Jesus, quando veio a este mundo, veio com esse propósito: fazer com que os homens possam contemplar a vida eterna. Então, olhando para Maria, Nossa Senhora, podemos dizer, queridos cristãos, aquilo que Nossa Senhora hoje contempla é o nosso ideal. Talvez, quem sabe, a gente não consiga chegar lá, mas já é uma realidade. Alguém poderia objetar dizendo: mas todos aqueles que morreram estão esperando o juízo final, seu diácono, estão mortos, estão enterrados. É porque desconhecem as Sagradas Escrituras. Mais uma vez, a carta aos Hebreus 9, versículo 27 diz que logo após a morte vem o juízo. Então o juízo, queridos, acontece logo após a nossa partida. Para aqueles que morreram em estado de graça, certamente vão para o céu. Para aqueles que ainda
na sua grandeza de virtude por conta dos benefícios dos céus, porém, ainda precisando ser lapidado, estes passam por um período, por um estágio de purificação. Para aqueles que viveram uma vida danada neste mundo, pode ter certeza que após a morte vem o juízo final. Ô padre, e aquele tal do Amargedon, o que será? Muito bem, queridos. Aquilo que diz, virá o dia da ressurreição, muito bem. É quando a alma humana se une ao corpo. Para aqueles que já foram julgados para o céu, entram de corpo e alma, aquilo que Maria hoje nós celebramos. Para aqueles que foram danados, esses tomam o corpo e alma e vão para o inferno. Essa é a doutrina da fé católica. Para aqueles que ainda precisam passar por um período de purificação, que nós chamamos de purgatório, e feliz daquele que ainda puder chegar lá, certamente estarão destinados à eternidade em Deus. Queridos cristãos, mas deixando de lado esse discurso, olhemos para a primeira leitura de hoje. Abriu-se o templo no céu, apareceu uma mulher vestida de sol. Essa mulher aqui, queridos, é aquela mulher do livro do Gênesis 3,15. Essa mulher aqui, queridos católicos, é aquela mulher do capítulo 2 do Evangelho segundo São João. Essa mulher aqui, queridos, é aquela mulher lá do capítulo 19 do Evangelho segundo São João, versículos 25, 27. Essa mulher aqui, queridos católicos, é aquela mulher que Paulo diz na carta aos Gálatas 4:4. Essa mulher aqui é a mãe de Jesus. Quando o evangelista João diz a mulher, é para dizer para nós, homens comedores de farofa, que essa mulher é aquela mulher da inimizade com a serpente do livro do Gênesis 3,15. E aqui, queridos, fica bem claro, essa mulher não comunga daquilo que é do inferno. Essa mulher não participa daquilo que é da serpente. E por isso que a primeira leitura de hoje diz que apareceu também no céu um dragão cor de fogo, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A sua cauda varria a terça parte das estrelas do céu, ou seja, arrastava o povo para o inferno. E aqui lembrem-se daquilo que Nossa Senhora disse em Fátima, naquele 13 de maio de 1917. Rezem o terço, porque são muitos aqueles que estão descendo o abismo. E por que estão descendo, Padre? Porque essa serpente está conseguindo arrastar a terça parte das estrelas dos céus e mandando para as bibocas do inferno. Essa mulher, queridos católicos, essa mulher não é benquista para aqueles que são do inferno. E aqui, desculpe-me a sinceridade das palavras e muitas vezes até da dureza das mesmas. Aqueles que arrumam um jeitinho para depreciar a Virgem Maria, estes não têm nada de amante de Jesus Cristo,
não tem nada de simpatizante ou que aceitaram Jesus. Na verdade, e no fundo, no recôndito do seu coração, são discípulos de Satanás, da besta cubana. Porque não pode uma pessoa que se diz cristã menosprezar ou depreciar a mãe de Jesus. Esta mulher é inimiga do Satanás. E todos aqueles que são, aqueles que desprezam essa figura tão subliminar, seu diácono, que o evangelho de hoje chega a dizer: como posso merecer que a mãe do meu Deus venha à minha casa? Certamente, aqueles que assim se arrogam em dizer que Maria não tem nada de interessante, pode ter certeza, desculpe minhas palavras assim um pouco chulas, na cabeça, no coração dessas pessoas reina Satanás. São os discípulos do diabo é que falam bobagem a respeito desta mulher, quando nós a vemos nos santos evangelhos, sobretudo neste capítulo 1 do evangelho segundo Lucas, em 2 momentos, seu diácono, o modo como Maria é tratada. Primeiro pelo anjo: Ave, ó toda agraciada. Tem um tradutorzinho aí do alemão que traduz a Bíblia do alemão para a língua portuguesa. Eu não vou falar o nome dele para não dar ibope, mas coloca a toda agraciada apenas com aquela que foi simpatizante de divino. Deus olhou para ela e teve uma simpatia por ela, e por isso chama. Não tem nada de simpatia, não. É tota pulcra, é toda revestida, toda agraciada. O anjo, quando a saúda, poderia ter dito Maria, como ele fala para Zacarias, como ele fala para Ana, a mãe de Samuel, como ele fala para Abraão, Sara, enfim, poderia dizer também o seu nome. E no entanto, quando o anjo esbarra na Virgem Maria, diz: Ave, ó toda agraciada. Por isso que Isabel diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha à minha casa? Oh, queridos, um dia um padre, querendo fazer ecumenismo, seu diácono, chamou esse pessoal que não tem muita simpatia por Nossa Senhora. Vamos fazer uma oração. E aquele que talvez tinha uma simpatia falou: vamos. E o padre falou: vamos rezar uma Ave Maria. O simpatizante falou: Ave Maria não, vamos pegar um texto bíblico. Ele falou: então muito bem, você acredita que a Ave Maria é um texto bíblico? Ele falou: é verdade. Ave Maria, Ave, ó toda agraciada, foi o anjo que disse isso a Nossa Senhora. Então está valendo. Cheia de graça. Dá para a gente rezar pelo menos esse pedaço. O Senhor é contigo. E o anticatólico disse: até que está dando para a gente levar. Bendita é o fruto do teu ventre. Ele parou assim e falou: onde é que está escrito isso? E o padre disse: não é bíblico? Lucas 1:43. Foi folhear, encontrou lá:
Isabel dizendo: bendito o fruto do teu ventre, que é Jesus Cristo. Então tá bom, até aqui tá bom. Santa Maria, mãe de Deus. Epa, agora não dá mais. Agora, seu padre, não dá mais para fazer ecumenismo dizendo uma coisa dessa. E o padre falou: mas é bíblico. Quando Isabel disse: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha à minha casa? Esse Senhor, esse Kyrios, é um atributo somente a Deus e não aos homens. E aí o homem foi lá, foi pesquisar nas fontes, percebeu que é verdade. Pode olhar, somente Deus é chamado de Kyrios, de Senhor. Então quando diz que Maria, Santa Maria, mãe de Deus, é bíblico. Tá bom, até aí tá dando para rezar. Rogai por nós Epa, agora não vai. Agora, infelizmente, seu padre, agora não dá mais para fazer ecumenismo desse jeito. Rogar por nós. Como é que uma pessoa que morre pode rogar pelo outro? E aí o padre foi escavuncar as Sagradas Escrituras para dizer que aqueles que morrem não estão enterrados, somente o cadáver, mas a sua alma está na eternidade. E como Maria foi assunta ao céu de corpo e alma, ela pode sim. Lembra do capítulo 6, o Apocalipse, versículo 9. Aqueles homens que rogavam por aqueles que estão aqui na terra. Lembrem-se do capítulo 7, versículo 14 do livro do Apocalipse, quando diz: quem são estes? Tu é que sabes, meu Senhor. Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então logo eles não estão enterrados, eles estão na glória, estão juntos de Deus. E o homem parou assim e falou: eu acho que dá para aceitar também, rogar por nós pecadores. Se eu posso, queridos, rogar por alguém, muito mais aquela que está diante de Deus, agora e na hora de nossa morte. Bom, se você agora não quiser engolir esse restante, já está bom, eu me dou por convencido. Moral da história, queridos: basta um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de estudo, um pouquinho menos arrogância e mais humildade, para entender que a oração da Ave Maria é toda ela bíblica. E é por isso que a Igreja Católica bimilenar entendeu claramente por que faz essas afirmações. E agora podemos dizer, queridos, claramente, porque o Papa Pio XII, naquele dia 1º de novembro de 1950, conclamou a Maria assunta ao céu. E certamente, queridos, não é uma afirmação gratuita, não é um discurso, meramente para que os outros possam engolir. E aqui eu quero dizer uma coisa para todos nós: todo o dogma da igreja, sendo eles mariológicos, cristológicos, trinitários, pode ter certeza que são apenas afirmação da igreja daquilo que o povo de Deus já vivia. Não é, queridos, não é que a igreja diz: aqui reza desse jeito e você tem que engolir.
A igreja, quando faz determinadas afirmações, é porque ao longo de quase 2000 anos, a igreja viveu isso com tanta maestria, a começar pelo anjo, a desembocar pela sua prima Isabel, a ser conduzido pela igreja primitiva, nos padres apostólicos, nos padres apologetas, adentrando na Idade Média, quando São Bernardo de Claraval entendia claramente a magnitude, a grandeza desta mulher, em detrimento ao seu filho Jesus. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório dizia: Deus, juntando gota por gotas d'água, chamou aquele adjunto de águas de oceano, juntando gotas e gotas da graça, chamou a Maria, porque ela é toda agraciada, queridos, porque no ventre daquela singela jovem judia estava sendo gestado aquele que salvaria a humanidade do pecado. Logo, não poderia tirar o homem do pecado se ele estivesse envolto nele. Celebrar essa liturgia de hoje, portanto, é para nós cristãos não simplesmente a exultação, a glorificação de Deus na pessoa de Nossa Senhora, mas é sobretudo dizer para mim e para ti que a salvação é uma realidade da qual a Virgem Maria já goza plenamente. Que essa liturgia de hoje, nessa solenidade dogmática, sirva para a nossa compreensão e saber que se com Cristo nós morremos, com Ele viveremos. Já dizia Paulo na carta aos Romanos 6, versículo 8, Maria, ela morreu em seu filho. Ninguém, queridos católicos, morreu como Nossa Senhora. Ah, padre, mas Paulo, por exemplo, no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, ele fala de tanto sofrimento. Inclusive, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, ele chega a dizer: a minha hora já chegou, Timóteo. A minha hora já está, eu já estou para esvair-me em sacrifício. Muito bem, Paulo. Mas só uma mãe sabe como dói, como morre também a mãe quando vê o seu filho sendo morto. Por isso que Simeão dizia assim no capítulo 2 de Lucas, versículos 29 a 35, quando contemplava aquela criança, ele dizia: agora eu posso dormir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação, a salvação de Israel. Quanto a ti, mulher, uma espada de dor há de traspassar a alma, porque esse menino será tanto causa de reerguimento para muitos, mas também de queda. Queridos cristãos, de fato Maria morreu com seu filho, quando viu o seu filho dando o último suspiro no braço de um cruzeiro. E você que é mãe sabe muito bem o que isso significa. Se ela com Cristo morreu, com ela certamente nele foi ressuscitada para a plena vida. Queridos cristãos, essa é a fé da nossa igreja, dessa igreja tão bonita, que acolhe a mãe de Jesus, porque sabe que aqueles que estiverem distante dela, pode ter certeza que são parceiros de Satanás. Não esqueçamos, queridos, a inimizade que nosso Senhor deu entre ela e o diabo.
Não esqueçamos do capítulo 12 do livro do Apocalipse, que foi proclamado agora há pouco. Não esqueçamos, é o diabo que a persegue, é o diabo que faz de tudo para tirar os filhos dela de suas mãos. Para quê, Padre? Para sufragar nas bibocas do inferno. Por isso, queridos, ame-a, acolha, seja um apaixonado da Virgem Mãe de Deus, para que você não seja sufragado pelo inimigo maior, aquele que Paulo diz, capítulo 6 de Efésios, versículo 12, o príncipe deste mundo, porque o príncipe deste mundo, travestido até de religião, tem conseguido afastar muitos da Mãe de Jesus. E quando nós ficamos distante dela, pode ter certeza que fica mais fácil de passar a rasteira. Agarre-se ao manto da Virgem, suplique, queridos católicos, pela sua intercessão. E se você pode orientar os outros para serem apaixonados por ela também, faça, porque a igreja entendeu que é o caminho mais curto para se chegar à eterna glória, é passando pela amizade, pelo amor da Mãe de nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que essa liturgia faça-nos crescer, não apenas de tamanho, mas sobretudo na graça, para que a gente possa ovacionar o nome da Virgem por esse mundo por onde passamos. Já dizia, e aqui eu encerro, um exorcista do Vaticano, que inclusive morreu em 2015, ou foi 2016, Gabriele Amorth. Ele dizia que um dia, fazendo o exorcismo, o diabo disse a ele claramente que se o povo soubesse o poder que tem a oração, a recitação do Santo Rosário, o inferno já teria sido destruído. O problema, queridos, é que esnobam daqueles que andam com o texto nas mãos. O problema é que tira sarro daquele que reza o texto. Saiba que aquele que tira o sarro de você, esse é apenas instrumento de Satanás para atrapalhar a sua fé e sublevar a glória do inferno. Por isso, continue a recitar o Santo Rosário. A Virgem Maria falou que aqueles que pudessem rezar pela humanidade fizessem isso, porque são muitos aqueles que estão se perdendo. E é verdade. Quando a gente olha para refletir a vida que hoje vivemos, a gente pode dizer com toda a propriedade, como nós estamos num tempo tão diferente, tão promíscuo, tão vaidoso, tão tendencioso para o inferno, justamente porque perdemos o dinamismo e da fidelidade à Virgem Mãe de Jesus. Que essa liturgia, queridos, fortaleça a nossa fé, nos faça apaixonados pela Mãe de Jesus, porque se você estiver perto dela, pode ter certeza que não estará distante dele. Amém.